Olá, eu sou Roberta Lemos, mãe de duas, e tento colocar ordem nessa bagunça que a Júlia Obadia faz. E eu sou a Júlia Obadia, pediatra, mãe de 3 e a responsável pela bagunça de todo dia. Eu sou a Maite Varela, psicóloga, psicanalista, mãe de 2 e passo pano e acolho a galera. E juntas formamos Entre Laços e Nós. Toda semana recebemos um convidado especial para debater assuntos do dia a dia, formar laços e desatar os nós. Vem com a gente! Olá, hoje é dia de Entre Laços e Nós e o nosso assunto de hoje é adolescência. Você tem um adolescente em casa? Ele é um aborrecente ou é o amor da mamãe e do papai? Sobre esse assunto a gente conversa hoje com a doutora Ana Luísa Dib, ela que é pediatra. Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda. Como vai? E a gente conversa também com a Maite Varela, que está aqui feliz da vida porque ela vai atender os adolescentes. E eu já quero fazer um sou contra. Sou contra aborrecente. Também. Boa. Demais. Então é amor da mamãe e do papai. Não, também não precisa. Ai, coitadinha. Não, é adolescente. É porque eu sou contra, porque a adolescência é um período de sofrimento para eles. E aí, se a gente coloca já esses apelidos de aborrecente, de chilique, de blá blá, você desconsidera o sofrimento. Comecei séria, né? E a gente vai falar desse sofrimento porque daí eu quero tocar num assunto já super importante que está em alta, que é o Divertidamente 2. Fala exatamente desse momento da adolescência, mas antes deixa eu dar oi para a Júlia Obadia. Pois é, achei que ninguém ia falar Achei que eu não ia chegar em você hoje, acabei com... Eu tava me sentindo seu super tempo. mal, assim. Eu acho que é porque eu ainda sou adolescente, então... Achei que ia me botando de lado. Emocionalmente, até os 24 anos. Ah, então, diferente, Tara. Seu cérebro tava Tô aí. em transformação. Eu tô bem nessa faixa etária da A gente pode adolescência. fazer aquele teste lá mental para ver se a idade mental está de acordo. Tá super de acordo com a minha idade de 24 anos. Não, mas eles estudam muito neurociência hoje e o cérebro, aos 25 anos, é que a parte da responsabilidade, do presta atenção, não pega essa carona, que essa pessoa tá alcoolizada. Aí sim que a gente vai ter esse insight de... Eu tô bem nessa fase. Eu não pegaria o... Isso é um impulso que está prevalente. Por isso Mas que isso- o adolescente precisa estar muito de olho nele, porque ele está super suscetível, vulnerável a Acho que é qualquer... por isso que é só agora que eu tô me dando conta dessas coisas. E agora que 25 anos chegou. Isso é fisiológico ou isso pode ter uma interferência ainda? A gente tem um número mais avançado por conta da pandemia. A pandemia Não. deixou essa maturidade mais para frente? Isso sim, mas além de outros problemas emocionais que vieram com ela. Mas a questão do desenvolvimento cerebral é natural, assim como o desenvolvimento neuropsicomotor. A idade que a criança anda, que a criança fala, etc. Então, hoje eles estudam muito o estriado ventral, que é uma parte do cérebro que chama córtex pré-frontal. E é ele que tem esse poder de dar pra gente essa sensação de prestar mais atenção, isso pode não dar certo, pode ter alguma consequência. A gente fala que o acelerador do carro do adolescente é gigante e o freio é pequenininho. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele se expõe a muitos riscos. Você vê um cara no início da faculdade, tá bêbado, né? Paga carona com não sei quem, tem relação sexual desprotegida, fuma cigarro de todo mundo, pega bebida de não sei quem. Não é? É sem noção, né? Mas vamos começar do começo. Quando começa a adolescência? Assim, acho que até pra gente mãe é difícil. Eu não consigo, como meus filhos ainda são pequenos. Ah, você vai saber. Não, eu sei que eu vou saber, mas Vai saber. já começa com várias questões, né? Dos pais não serem mais os super-heróis, Sim. né? Vamos falar assim, quando que começa a adolescência, dividindo por sexo, gênero? A adolescência é diferente da puberdade. A puberdade, que é a transformação física, começa nas meninas a partir dos 8 anos, até os 13, e nós meninos a partir dos 9. Por isso que as meninas que gostam de meninos não gostam dos meninos da Mas mesma calma que dos idade. meninos é mais tranquilo. Porque elas já estão nesse processo de desenvolver. Mas a adolescência, pela Organização Mundial da Saúde, é a partir dos 10 anos. 10 Então, até que idade? 18? Até os 19 anos. 19? 19? É mesmo? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a partir dos 12. E agora, por conta da neurociência, tem
Essa extensão, essa né? extensão da parte de maturidade mesmo, que vai até os 24 Agora a agenda anos. da doutora Ana Luísa vai até os 24 anos. Ó, Agora, Sabe o que eu falo? É porque chega um momento que não tem mais nada físico para acontecer, para a gente, como pediatra que vê a parte orgânica, tá vendo. Eu atendo os meus pacientes, assim, para dar uma continuidade, mas um cara chega lá com 20 e tantos anos, eu já fico, né, já não tem mais aquela coisa falando de desses aspectos da vivenciar. adolescência, a gente já vai entrar na questão do aborrecente, né? Nesse filme que lançaram agora, o Divertidamente, eu achei muito interessante, porque ele trata exatamente da personagem entrando na adolescência. E tem uma cena que não me lembro se era a árvore, como é que eles chamam, da família, ela tá muito distante. Era muito perto, fica uma ilha muito Diminui, né, o distante, tamanho. minúscula. E a Ilha dos Amigos fica um negócio, assim, gigantesco, porque é ali que ela se relaciona, ali é o centro de confiança dela, enfim. E aí, a gente está falando aqui com duas mães e uma entrando já nessa questão. Quando você tem filhos adolescentes e você vê esse distanciamento e essas mudanças, assim, vindo de uma forma avassaladora, você fica meio sem saber o que fazer. Sim. Né? Então, às vezes, eu não posso falar, assim, tenho duas meninas, elas, claro, tiveram seus problemas, seus desafios, mas, assim, eu não posso em nenhum momento chamar elas de aborrecentes, nenhum momento, porque, assim, elas são meninas de ouro mesmo, a gente sempre teve uma comunicação muito aberta, tem os seus desafios, como qualquer pessoa, mas para o pai e para a mãe é uma ruptura muito forte. Tanto que existem os lutos da adolescência, que é a perda do corpo infantil. A menina andava pelada pela casa, de repente o pai fala, começa a usar roupa, não anda assim. Então tem a perda do corpo infantil para a criança e para a família. Tem a perda, tem o luto da família, porque a referência dessa adolescente não vão ser os pais. Você vai comprar uma roupa, você chamava quem? Sua mãe. Depois você vai chamar quem? Sua amiga, porque você acha... Eu me senti abandonada quando foram sair e não me chamaram. Foi isso. Daí ficar pra ter vergonha da mãe, às vezes é uma dor. Eu juro que eu tenho vontade de chorar. Nossa, eu tenho vontade de chorar. Mas é uma dor. Mas eu acho que eu vou ter São vários filho mais lutos, eu acho que eu vou ter, quero ter até outro, Eu acho pra que tu demorar um deveria. pouquinho mais, né? É um luto mesmo. E até você perceber, e são vários. Depois existe uma coisa chamada síndrome da adolescência normal, em que tudo isso está acontecendo, essa parte de ficar mais a tendência antissocial, você ter vários questionamentos. Para você ter uma ideia, os médicos de adolescente, que é a minha especialidade, eles não gostam, mas o nome da minha especialidade é ebiatria. Hebe foi uma deusa grega, filha de Zeus e Hera. E aí ela servia para os deuses no Olimpo ambrosia, vinho. Um certo dia, a Hebe, meio estabanada, tropeçou e deixou cair tudo. E aí, ela foi bater boca com Zeus. É louca, né? Ele falou, toma cuidado. Aí ela falou, qual é que é? Não sei o que lá. Então, é pejorativo o nome da minha especialidade, por quê? Porque é uma pessoa que questionadora, né, meio atrapalhada ainda, porque tá tendo uma mudança corporal. Então, tudo isso... Em um momento é super infantil, no outro acha que é... Mas para a mãe também, não é? Para arrumar o quarto você já não tem idade para fazer essas coisas, mas se a menina quer ir para balada, você não tem idade para sair sozinha, você fica assim, né? Onde que eu tô? Em que momento? Parece que tem o pior dos mundos, né? Sempre. Em que momento Eu uma tô vez localizada? vi a Vera e a Conelli falando que eu achei muito bacana, que nesse processo de crescimento é importante, inclusive para nós, assim, às vezes que a gente erra, quando a gente briga, grita, enfim, que assim, a criança tem o endeusamento dos pais até perto de 8, 9 anos, e depois eles começam a ver que de repente tu não é tão perfeito assim. E isso é super importante para a criança parar de olhar os pais como heróis, porque se você olha para alguém lá no alto da cadeia, automaticamente sua autoestima está mais baixa, porque tem alguém que é Deus e você não é Deus. Então, o não endeusamento dos pais e o adolescente conseguir ver que você também é falho ajuda a autoestima deles, porque já que você é falho, eu consigo ser melhor que você e eu consigo me posicionar porque você não sabe de tudo. E eu achei isso muito bacana, assim, me deu um carinho na alma, sabe, que tudo bem falhar, tudo bem fazer as coisas assim, obviamente sempre tentando acertar, porque é importante para eles verem que a gente não é esse super-herói,
Porque você se colocar nessa posição de super-herói é muito difícil manter. Então eu achei super Porque é uma bacana quando ela falou. idealização. Eu é uma achei assim, foi idealização. até um carinho na minha alma, sabe? Mas a criação hoje em dia já mudou também. Às vezes você Sim. faz alguma coisa e você fala, ai filha, desculpa. Não, mas a criança eu falei idealizar assim, é mas não era normal. bem assim que eu queria. Mas a gente tem uma busca, né, da perfeição, assim, eu acho que conforme você vai tendo mais filhos, eu senti isso muito do número 1, 2, 3, no primeiro filho. No primeiro filho, eu tinha, né, a mãe real da mãe imaginária, eu tinha uma expectativa que, sei lá, ia construir os próprios brinquedos e, né, que você começa a ler como que faz o mobile, enfim, ainda mais hoje em dia, na época de Instagram, tudo que você abre o Instagram e a pessoa saiu para 25 programas, você não saiu para nada. E aí no primeiro filho eu tinha expectativa que eu ia conseguir fazer tudo que eu tinha me programado mentalmente para fazer. No segundo, eu falei, de repente eu vou tentar. E no terceiro eu já não tentei nada, assim, se tá todo mundo vivo, é isso aí, tá tudo ótimo. Mas foi bom, assim, eu ver, entender isso, que você sai mesmo dessa figura Você sai dessa do figura centro, né, idealizada. de ser a pessoa de Idealização. referência. E eu acho que isso é um calanto, inclusive, para as mães dos pequenos. Você não vai ser sempre assim. Eu, às vezes, falo, gente, pensa o quanto a sua mãe ocupa hoje na sua vida. Então, a criança vai crescer e você vai sair desse lugar central, né? Mas é muito difícil você sair. É uma desse- ambivalência também, porque é legal ser especial, mas cansa também, né? Exatamente. Eu acho que a função dos pais é a gente tá sempre ali para dar todo o aparato para eles, saber que eles têm para onde, tem que ter a segurança, né? Quando alguma criança não vai para a cama dos pais, quando tá com sono ou com medo, eu me preocupo, mas senão não. É hora que eles, minha mãe e meu pai estão Isso aqui, é um lugar então de confiança. E essa aqui eu tô construção toda é na bem. infância, né? Que agora que tá um pouquinho para trás da gente, né? Porque essa questão da adolescência deles se afastarem é normal, mas tem toda a construção do vínculo na infância que ajuda, né? Sim. Uma A saber que construção tem um de lugar seguro confiança. para sempre Isso. voltar. Mas é isso, na adolescência você deixa Mas que de eles ser... fechassem um pouco, depois eles Não, voltam. então, você é um lugar seguro, mas eles não estão sempre ali. E aí você tem que continuar dando rumo na sua vida até para você não ficar se agarrando naquela pessoa e não deixando ela Ele ir. vai vivenciar diferentes núcleos. Uma hora vai ser surfista, uma hora vai ser emo, uma hora vai ser patricinha. Vai vivenciando tudo até ver o que realmente gosta. A gente que é adulto até hoje ainda está, às vezes, na busca, né, de... Mas aí, doutora, como é que os pais podem agir? Porque, assim, a gente está falando de, não sei se é essa a palavra, instabilidade, mas, assim, mudanças, né? São mudanças, várias mudanças em pouco tempo. Mudanças físicas, mudanças emocionais, mudanças de comportamento, enfim. E aí, o pai e a mãe ficam sem saber, porque, assim, antes era uma coisa mais, parece que não, mas é muito mais tranquilo, porque você tem o controle, mal ou mal, bem, da situação. E Na adolescência... grupo, né, que você... Hoje em dia é a mídia social que dita a regra. Exatamente, você não tem o controle, porque é mentira dizer que tem controle. Sim. Não, você pode ter uma noção, mas o controle total você não vai ter na adolescência, você não vai ter o controle dessas mudanças aí, mas você vai ter que saber dançar todas as músicas para você não afastar o seu filho. Sim. O que fazer? Olha, a parceria é importante, eu acho que é algo construído desde sempre. E você deixar claro os riscos que tem de se envolver em certas coisas. Tem que ter um diálogo aberto. Porque senão eles vão buscar informação. Olha, o maior exemplo que eu vou te dar. Eu dei uma aula uma vez, quando eu estava na residência, sobre anticoncepção para uma menina. Ela estava com a amiga na consulta. Ela saiu de lá, a amiga dela falou assim, não toma, engorda. Eu não falei sobre isso. É o que importa para eles. Você entende isso? Então, tem que ter um diálogo claro sobre as coisas. Claro, não precisa dar detalhes se você não tem abertura para isso. Mas conversar sobre as coisas que vão acontecer, os perigos, os riscos. De uma forma geral, falar, eu estou sabendo sobre isso. Porque senão, se você cercear esse adolescente, ele vai ter informação de outras pessoas que às vezes não é a melhor possível. E é assim que E essa menina tomou ou não tomou anticoncepcional? Então... Acredito que sim, né? Eu não sabia se você tinha tido o retorno dela. Eu achei que você ia uma paciente. Lá no HC era um fluxo muito grande do adolescente. A gente tinha ambulatório de gravidez na adolescência, né? Tinham vários. Quais as principais dúvidas e medos que você tem
quando você está numa consulta? O que você mais Como percebe? é uma entre eles? fase de muita experimentação, eles não sabem muito sobre sentimento, né? Então, eu gosto de você, eu gosto de você, eu gosto de meninos, eu gosto de meninas. Eu acho que é tanta informação que eles recebem hoje que eles não conseguem, às vezes, se compreender na situação da adolescência. Então, a gente vê muito distúrbio alimentar, a gente vê essa relação da sexualidade muito importante, também bem aflorada. Isso Mas- você acha que tem vindo de uma forma muito forte nessa geração, quase que imposta? Imposta eu não diria, mas como eles têm acesso a gente, para você ver, não sei, na minha época, pelo menos uma revista de mulher pelada, alguma coisa, você tinha uma etapa para chegar lá. Pornografia, a gente não tinha contato com a pornografia. Você Não é? tinha que buscar. Hoje você abre o olho e Imagina ela você cai na tua entrar frente. numa videolocadora, né? O filme Era pornô escondido, era atrás da ficava cortina. né? Era uma coisa, um tabu em cima daquilo. Hoje em dia não, né? Você escreve qualquer coisa no seu Google e você tem acesso a tudo. Isso mexe demais também com a cabeça deles. Então, Eles não sabem o que fazer com tanta informação. Eu vi, Né? inclusive, que tá se transando menos, né? por Hoje em quê? dia. Porque a dopamina, quando você, sei lá, se você vê uma relação, uma pornografia, a sensação que você tem de se masturbar no visual e chegar onde você quer é uma. No toque, na conversa, você perde isso. Então é muito mais rápido você conseguir as coisas sozinhos. Prazer Então as imediato. relações estão ficando perdidas também. É claro que a internet veio para ajudar a gente, mas tem que ter muito discernimento, porque hoje em dia existe algo chamado FOMO, Fear of Missing Out. O que você estava falando de 25 lugares que a pessoa foi, a gente que é adulto, que né, temos um cérebro mais... Teoricamente, né? Melhor aparato. Deveríamos. mais estabelecido, a gente Com não ou sem fica, remédio? olha lá, ela comendo outro sundae e com esse corpo maravilhoso. Olha ela lá indo viajar e eu aqui trabalhando. Imagina isso pro adolescente que tá vendo a influencer, que não tem acne, que tem um corpo Ai, gente, maravilhoso, filtro. Olha, eu sou que tão os contra pais filtro. Toda deixam manhã. viajar e ir pra uhum. casa dos Você ia se amigos. assustar. Não, eu sou super contra filtro. Eu sou muito contra filtro. Eu fico pensando adolescente, porque assim, aí você começa só a botar o filtro, e aí a hora que você se olha no espelho, você não aceita quem você é. Porque você tem 955 filtros diferentes, e por que não aparecer do jeito que você é? Ah, não, eu mostro como eu sou, assusto as pessoas e falo, gente, agora, quem não quiser se assustar, vou pôr no filtro. Aí eu ponho. Não bota mais. Eu fico laranja no filtro, eu nunca encontrei um filtro bom Ai, pra gente, mim. mas eu sou super contra filtro. Assim, se eu botar algum dia, só de sacanagem. Só Por quê? parênteses. Eu falo a rádio de manhã cedo, né? Eu tô do jeito que acordei. E aí, às vezes, eu uso meu celular pra outra pessoa. E aí, outro dia eu botei num cara. Esqueci que tava com filtro. Aí eu assim. Quando eu vi, tava com duas bichas rosando. Tá vendo? Que legal. Não, Eu vi, mas vamos eu fazer uma diverte as campanha. pessoas. Gente, eu sou super contra filtro. Eu acho que isso pra autoimagem é horrível. Eu acho que a pessoa É uma precisa distorção de imagem. a pessoa precisa se aceitar do jeito que ela é. Outro dia eu vi uma famosa, que ela é até minha gêmea, com 24 anos, que ela nasceu no mesmo dia que eu, falando. Foi a Sandy, ela estava falando que ela se maquia sempre e ela não consegue se olhar sem maquiagem. Ela mas aí, acorda e se maquia. Mas aí Mas vai você pra outro imagina. lado. É, não já- é? Então, mas você Tem imagina, amadurecimento, eu fiquei né? imaginando assim, esse presente, só que o filtro, tipo, por que precisa botar filtro pra parecer gente daí que um dia tá mais. E é normal, assim, tudo bem, um dia você tá mais. Ontem eu tava exausta e um pouquinho atrasada, eu esqueci. Eu esqueci. Não como hoje. Eu começo, só um eu começo às 2 da tarde atendendo. Aí a paciente, eu não posso ir porque meu marido, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, não, então vamos de meia. Você lembrou? Nem eu. Aí 1h32 eu botei o almoço na mesa. Falei, gente, vamos sentar, deixa eu só ver que horas é hoje. Quando eu vi, eu falei, meu Deus, tá lá. Eu não tinha nem tomado banho ainda, só que a mãe já viu que eu tomo banho bem rapidinho. Aham.
E aí eu falei, cara, eu não vou me atrasar pra botar maquiagem. Tudo bem que eu fui com a cara que eu tava, coitada, pós-plantão, um paciente falou, você tá cansada hoje, né, doutor? Mas, cara, é quem eu sou, entendeu? Não tinha jeito, assim, eu vou atrasar mais ou vou botar maquiagem? É óbvio, a gente se maqueia, vem pra cá. Mas imagina se para adolescente ele só ter coragem de aparecer com filtro. Então, Diga eu não acho aos que essa filtros. deturpação da realidade na adolescência é muito forte, né? Você precisa provar para seus Mas amigos. ela já existia, provar. tá pior, mas ela já existia antes de O filtro. tempo todo. Tá pior, Isso mas já aqui é existia. Mas é que hoje você fica aparecendo o tempo todo ali. Se você tá o tempo todo montado. É que o adolescente, ele tá perdido. Tá tendo uma mudança biológica no corpo. Não tinha mama, não tinha pênis grande, não tinha pelo. Muita coisa mudando. É uma mudança psíquica. Um dia seu aniversário era da Peppa, o outro dia da Taylor Swift. Então, imagina. É difícil pra O ele. bebê não tem os saltos do desenvolvimento e a gente entende tão bem aquela gritaria, aquele chororô, a gente É que o aceita. bebê é Por que fofo. a gente não consegue aceitar do Vamos amar os adolescentes. adolescente? Fala, Ana, por que você é contra o aborrecente? Vamos defendê-los. Porque eles já estão numa fase de transição tão importante e quando a gente tem que mais acolher eles, a gente pega e dá É porque é difícil Isso. acolher no. É É difícil difícil no aquele quem tá. enfrentamento. Não, no enfrentamento, que tá de cara feia, que tá com vergonha, que tá ali se enfiando, mas tem que acolher. Não, Que é com o que eles certeza. precisam, Eu tenho certeza que a hora que eu chegar lá, você vai ter que amadurecer Esses de outra forma. ativistas todas, Malala, a Greta, sabe? Não, você não tem que ser a favor, mas é a fase que eles estão vivenciando. E eles precisam ter família, ou um pediatra, alguém, para quê? Para falar, para dar o seu norte e falar assim, olha, você quer... Porque não adianta você ser aquela mãe que vai chegar todo dia, joga um bafinho na minha cara para saber se você bebeu, para você saber se você fumou. Você tem que expor a realidade. Filha, você vai para balada? Olha, pode ser que te ofereçam, olha, os riscos são esses. Se você quiser entrar nessa, você tem 2 caminhos para seguir. Você pode aprender da gente te orientando, né, como é que é. Vou receber seus amigos em casa, pelo menos eu tô ali mais Mas aí se manter próximo e o diálogo aberto é a melhor prevenção na adolescência. Adolescente, né? Assim, A gente revisita a nossa adolescência quando tem filhos também, adolescentes. todo mundo já teve um amigo que... não era? Ai, que mico. que vergonha. Imagina você. E pra você era a pior situação do mundo. Mas você vindo de fora hoje com adultos... Parece como adulto, você fala bobagem. assim, que bobagem, eu sofria por Não, e os essas sofrimentos, assim, de diálogo, de amiga, de brigar. Eu lembro de botar os meus amigos... Eu lembro um dia conversando com a minha tia e perguntando dos amigos dela, ela falando que via pouco, e eu falava, gente, mas meus amigos são tudo pra mim. Eu não consigo imaginar mudar de escola e perder os meus amigos. Você vai amadurecendo. Agora eu falo uma vez de vez em fantasia, quando. o primeiro exatamente. namorado, você acha que você vai casar, ter 10 filhos e vai ser aquela pessoa. Eu imaginava o meu convite de casamento. Julie fulano convida. A fase, eles dormem muito porque é nessa fase que você dá aquela viajada. Eu gostava do Bon Jovi, ainda gosto. Eu achava que ele me veio e falava assim, é ela, a mulher da minha vida. Mas eu tinha certeza. Eu pensava isso E com o meu Michael pai e minha Bublé, mãe? já era mais velha. Até hoje eu imagino Da tardia. Casou com alguém, né? Com quem que tu casou? Com quem? Na adolescência? Putz, acho que não Ah, o Michael tinha. Bublé não era não. velha. Bon Jovi. Não, impossível. Será? Depois fiquei meio decepcionada quando eu soube. Quem mas, né, era? O Rick Martin. Tinha que ser, velho. Eu não imaginava você com ninguém. Só que você falou que Martin não latino. Não, eu tinha um crush no Richard Gere. Poxa, outro naipe, né? Chique. Chique, né, Fina? Mas vamos lá, para a gente fechar aqui, doutora, o que a gente pode trazer? Eu queria trazer 2 recados hoje, um para pais e um para adolescentes. A lição da vida hoje, o que a gente pode trazer? Sem pressão. Sem pressão. Se fosse o último minuto da vida dessa pessoa. Uma que palavra. Não. Para você criar um adolescente, você tem que estar preparado para essas transformações que vão ter. Então, tanto físicas, menstruação, né, ejaculação, sexualidade, conversar sobre isso. Não dá para ser o melhor amigo do seu filho, mas você tem que ter parceria. E ele saber que ele pode confiar em você. Baseado nisso, eu acho que vai crescer um adolescente, ouvir o teu adolescente, as questões que ele tem. Às vezes você está na pressa do dia a dia, você não está percebendo que ele está dando sinais para você de que alguma coisa está acontecendo. Então, para os pais, atenção aos seus filhos, seja
parceiro, mostre que você se importa e ama eles apesar de qualquer coisa que possa acontecer nessa transição. E para os adolescentes, força, vai passar. Dá o telefone do seu consultório. Aproveite essa fase, porque é uma fase de aprendizagem e de evolução. Eles estão se transformando para ser os futuros adultos que a gente tem aí hoje em dia. Então, Para os pais que precisarem, Maite Varela. Maite Varela. salva a gente. Tava não. Doutora, muito obrigada. Obrigada, mãe salvadora dos adolescentes. Muito obrigada, doutora Júlia, que salvará as Futura mãe de crianças. Futura mãe de adolescente. Eu também, tô quase lá. Né? A gente vai chegar junto. Eu vou chegar primeiro. Vai lá. É que a menina. É verdade. Enquanto elas competem, a gente se despede. Um abraço e a gente se vê. Até a próxima. Tchau. Olá, eu sou Roberta Lemos, mãe de 2 e tento colocar ordem nessa bagunça que a Júlia Obadia faz. E eu sou a Júlia Obadia, pediatra, mãe de 3 e a responsável pela bagunça de todo dia. Eu sou a Maite Varela, psicóloga, psicanalista, mãe de 2 e passo pano e acolho a galera. E juntas formamos o Entre Laços e Nós. Toda semana recebemos um convidado especial para debater assuntos do dia a dia, formar laços e desatar os nós. Vem com a gente!